E como se não bastasse isso do tamanho só da boipeba, a gente, para comparar o tamanho médio com as outras serpentes, a gente decidiu plotar o tamanho, plotar filogeneticamente o tamanho dos grandes grupos das serpentes, porque é muito fácil eu pegar na literatura, sei lá, sucuri, chega a 5 metros. Ah, beleza, mas sucuri tinha 5 metros, a boipeba tinha 1 metro, então a sucuri é grande. Fácil fazer isso, mas a gente ordenou isso de uma maneira quantitativa para facilitar a comparação. E como que foi feito isso? A gente plotou um histograma para cada terminal de serpentes que a gente tinha. A gente plotou um histograma com a distribuição do tamanho corpóreo de um banco de dados, um database desse trabalho do Feldman, que ele vai ter o tamanho total e o peso das serpentes. Esse trabalho é super interessante. Ele amostrou mais de 50 mil serpentes. Eu não sei como ele fez isso. Mais de 50 mil lepidossáurios. Ele tem um N gigantesco, é um database com tamanho e peso de todos os lagartos e serpentes do mundo. É um trabalho gigantesco. Então a gente pegou esse dado, organizou e plotou em escala logarítmica para cada terminal na filogenia. Assim, a gente conseguiu comparar visualmente e de uma maneira mais quantitativa, acessar o tamanho desses bichos. Esses em asteriscos, eles vão denotar, então, as serpentes extintas. Então, a gente vê, rapidamente, no paper, a gente discute maior as tendências, a comparação de tamanho, mas se você vê dentro do grupo de escolecofídeo, aqui esses em verde, a gente vê que a média, a gente tem os tiflopóideos que são um pouco maiores, a gente vê que em média, em escala logarítmica 2.5, a gente tem os indivíduos chegando a 30 centímetros, que são o tamanho médio de um escolecofídeo normal, com alguns outliers no caso de tiflopóidea. E que a boipeba ela representaria de fato o maior escolecofídeo que existiu dentro dessa linhagem. É realmente um tamanho excepcionalmente grande dentro desse grupo. Posso fazer uma pergunta relacionada Pode? Mais ou menos a isso? Assim, eu vi lá que vocês discutiram a questão do tamanho depois da miniaturização delas e tal. Algum outro bicho ali da biota da mantina, do bauru, algum outro vertebrado, já foi relatado esse padrão dele ser maior e de repente sofrer miniaturização? Ou eu acho que, na verdade, pro bauru, na verdade não. Você vai ter aqueles crocodilos, né, que devem chegar a uns 4 metros, os baurussucos, mas na verdade não, porque eu acho que essa miniaturização assim, gigantesca só ocorre em serpentes, né? Porque que é muito discrepante. Em serpentes você tem os bichos gigantes, ó, a gente pode até ver. Você tem os bichos que tem uns 2 metros, e de repente você tem os bichos que chegam a 8 de tamanho médio. Principalmente as boas. E na base você vê esses bichinhos muito pequenininhos. Por isso que sempre foi tido assim como uma tendência evolutiva. Assim, as serpentes eram muito pequenininhas e ficaram grandes, sabe? Não, mas estou te perguntando porque a miniaturização ela ocorre ao longo do tempo geológico em vários grupos. E aí, não só as serpentes. Mas aí eu fiquei pensando se pode ter sido um fenômeno, né? Por exemplo, como que eu vou me expressar? Não, eu acho que eu entendi o que você falou. No geral, elas seriam, o tamanho delas seria esse tamanho maior mesmo, né? E elas passaram pelo processo de miniaturização, é isso? Exatamente. É uma coisa que você tinha algo menor, que ficou maior e que depois ficou menor. Exatamente. Na verdade, é muito pouco compreendido como que aconteceu isso, né? Vários estudos falam que, na verdade, as cobras cegas, elas são um relito
totalmente anormal de serpentes depois do KPG. E é isso que, na verdade, os nossos dados dizem. Não dizem explicitamente, mas suportam essa ideia. É porque, assim, você vai ver essa tendência. Eles sempre falam que esses bichos foram muito pequenos, mas você vê que a boipeba era grande antes do KPG. Você teve esse evento de extinção em massa, que teve uma pressão seletiva muito grande na dinâmica das serpentes extintas. As serpentes que eram maiores, que apresentavam 2 metros, 10 metros, elas foram extintas, principalmente as aquáticas, que são as paquiófitas, elas foram totalmente varridas pelo evento do KPG, e que depois, essas linhagens aqui, das primeiras linhagens das cobras modernas, elas foram tipo uma linhagem aberrante de serpentinhas que sobreviveram e que apresentavam essa miniaturização. Então, esse evento de miniaturização foi algo secundário e não necessariamente estava na base, sabe? Foi algo... Eu entendi, porque às vezes acontece ao contrário, né? Acontece a miniaturização pós-eventos estressantes, às vezes, pelo que eu tô lembrando, assim, de algumas biotas. E aí meio que foi pós-eventos estressantes, mas a biota, esse grupo de serpentes não ficou maior, ele continuou pequenininho depois, né? Ele se ele ficou pequenininho. Ele ficou pequenininho e continuou pequenininho. Exatamente, porque e isso é interessante nesse outro tópico que eu vou falar, que é quando a gente analisa profundamente o efeito do tamanho dentro da filogenia de Scolecophidia. Para analisar ainda mais o tamanho, a gente realizou uma análise que se chama reconstrução de estado ancestral. O que a análise de reconstrução de estado ancestral ela faz? Ela consegue reconstruir, numa árvore filogenética, o estado ancestral do nó. A partir do algoritmo que a gente usa e das especificações, a gente consegue ver, se, por exemplo, esse bicho tinha 20 metros, esse bicho tinha 40 metros, o ancestral dele, quanto teria? Ele consegue reconstruir a partir dele, junto com o tempo, que você vê que é uma árvore datada, inferir o tamanho ancestral. E para isso, a gente pegou, e para todas essas espécies, a gente montou uma nova matriz de dados, uma matriz Scolecophidius pelo tamanho. A gente logaritmizou o tamanho de cada escolecofídio daquele mesmo base de dados, e a gente gerou essa árvore filogenética a partir dela, reconstruindo os estados ancestrais. Primeiro, a gente fez uma reconstrução de estados ancestrais sem a utilização da boipeba. Então, a gente recuperou um resultado que o tamanho aqui de escolecofídio, do escolecofídio original, seria 26 centímetros. Seria 26 centímetros, em média, o tamanho do escolecofídio ancestral. Só que quando a gente coloca a boipeba reconstruída aqui como grupo irmão de Typhlopoidea, ela altera os dados, né? Pelo tamanho dela, ela acrescenta um cálculo diferente e ela vai recuperar um tamanho médio de 39 centímetros para o estado ancestral de um escolecofídio. Isso significa 1,5% a mais, e isso implica em 3 vezes mais o volume. Então, a boipeba, ela nos indica que os escolecofídeos iniciais, a condição ancestral de escolecofídeo era de um bicho grande, maior do que a gente encontra atualmente. E isso acaba reforçando aquela ideia de que os bichos, a cobra cega ancestral era grande, e só depois ela sofreu esses processos de miniaturização. E isso é corroborado por dados integrativos de ecologia. Com vários estudos, eles falam que, na verdade, esse Bauplan diferente das cobras cegas atuais, ela é fruto de uma evolução, assim, que ocorreu subsequente.
diferente. Não é o estado ancestral. O estado ancestral da boipeba era realmente de uma cobra maior, de tamanho médio. E isso é corroborado pelo tamanho de 1,1 metros. Então era um bicho grande, não pequeno. E por último, a gente tem assim, só uns insights na biogeografia de Tiflopoidea. Quando eu digo só os insights, é porque quando a gente estuda biogeografia é muito complicado a gente inferir origem ou entender padrões se a gente não faz uma análise quantitativa. Então a boipeba ela só vai nos dar uns indícios, mas não vai dar dados muito concretos sobre isso. Mas o que ela pode nos dizer é que se você pegar as análises biogeográficas de Scolecophidia, existe a proposição que teve a quebra do Gondwana, e depois da quebra do Gondwana, a radiação de Tiflopoidea foi na parte oriental da Gondwana. Então, é nessa parte. A parte oriental da Gondwana que se especiou e formou os Tiflopoideos. Mas quando a gente tem a boipeba fortemente dentro de Tiflopoidea, a gente vê que, na verdade, possivelmente ela teria se originado na porção ocidental da Gondwana e não na porção oriental, porque a gente achou na América do Sul. Embora, novamente, vale frisar bastante, isso são dados provisórios, porque biogeografia só se estuda robustamente com análises. Isso são apenas inferências de biogeografia histórica a partir do registro fóssil. Então, ela apenas dá aquele pode ser que, mas não necessariamente de uma maneira robusta. Por fim, quais são as conclusões que eu quero chegar nisso? A boipeba ela representa a cobra cega mais antiga do mundo, né? E ela é a primeira descrição formal de serpente bauru-bauru. E é a terceira serpente do Mesozoico. Existe o registro da Tetrapodophyes, que é a serpente de 4 patas, embora seja uma serpente controversa, porque existem estudos falando que a Tetrapodophyes não é nenhuma serpente. Inclusive, as fofocas, isso foi um dos problemas que a gente teve na parte de revisão, que um dos revisores sugeriu para a gente colocar a Tetrapodophyes na nossa análise filogenética. A gente colocou também, embora a Tetrapodophyes não represente definitivamente uma serpente. Existe a Seismophis, para o Mesozoico brasileiro, a Seismophis, que foi descrita pela Anne, que é indisputável, uma serpente. E esse seria o terceiro registro de cobra do Mesozoico para o Brasil, e a primeira para o Bauru, formal, porque quando eu digo formal é que existem os relatos das serpentes do Mesozoico, né? Existe até uma série articulada, mas nunca foi descrita. E o tamanho estimado indica que as cobras cegas atuais apresentam um tamanho miniaturizado subsequente na evolução. Elas não vão refletir o estado ancestral do grupo. E quando eu falo isso, é importante até para os estudos de origem de serpentes, porque a gente não pode pegar as cobras cegas e ir incisivamente falando, essas são os modelos de serpente primitiva. Vamos pensar numa serpente primitiva assim, dessa maneira. Na verdade, ela vai acrescentar, nosso estudo acrescenta uma camada a mais falando, opa, peraí, a gente precisa ver melhor os dados para entender a origem de serpentes, e não necessariamente já ir falando que os bichos eram fossoriais. Aqui, só para finalizar, uma imagem bonita da reconstrução, da paleoarte, né? A boipeba aqui, em relação ao Monte Alto Sulcos, que é esse crocodilo terrestre que foi encontrado no mesmo depósito, eles foram encontrados juntos. A Elisa, o ambiente acaba sendo um semiárido, né, terrestre, completamente. É importante frisar que, do ponto de vista paleoecológico, a gente não sabe, mas provavelmente a boipeba seria um bicho semifossorial. Por que eu digo isso? Porque a vértebra ela apresenta características de bichos fossoriais, como o achatamento e a expansão lateral das sinapófises, mas ao mesmo tempo apresenta o espinho neural, o que não é presente em animais totalmente fossoriais, mas também não dá para extrapolar muitas interpretações paleoecológicas, então é melhor a gente ser sempre conservativo.
e isso seria a reconstrução do ambiente. Eu quis trazer realmente esse panorama geral, mostrar para o pessoal aí como a gente se trabalha com paleontologia de vertebrados, com viés mais de análise filogenética, de um modo um pouco diferente, que vocês devem ter visto astrobiologia ou até mesmo invertebrados, né? Ou vão ver no decorrer de cursos. Mas essa é uma das ramificações, uma das formas como você pode estudar paleontologia, que é totalmente amplo. E também, só lembrando que nem tudo são flores. Nossos estudos apresentam limitações. Isso é uma coisa que as pessoas não gostam de falar, mas eu acho super interessante. A Lisa deve te dar uma pincelada sobre as limitações ou sobre a ciência em geral. A gente sempre tem que saber as deficiências do nosso trabalho. E no nosso caso, o material ele é limitado à vértebra. E o que isso significa? Os caracteres filogenéticos são totalmente limitados. A gente conseguiu codificar cerca de 27 caracteres numa matriz de 268 caracteres. E, embora ele tenha conseguido essa robustez por causa das sinapomorfias que a gente teve, ele acaba por ser limitado. A falta da datação absoluta da formação adamantina, ela impede inferências mais precisas sobre as estimativas de divergências dentro do grupo e análise de reconstrução do estado ancestral, principalmente em estado ancestral, porque como a nossa análise ela depende do comprimento de ramos que está plotado com o tempo geológico, dependendo de onde a gente reconstrói o ramo da idade do fóssil, muda o resultado final do estado ancestral. E também, como é muito comum em paleontologia em geral, mas sobretudo na paleontologia de vertebrados, a descoberta de material mais completo sempre pode refutar ou corroborar os resultados. Se um dia, daqui a alguns anos, alguém achar um material que possa ser identificável das vértebras da boipeba com crânio articulado e fizerem uma análise filogenética e mostrarem que a boipeba não é um escolecofídeo, não é um escolecofídeo, porque encontraram mais materiais. A paleontologia sempre acaba sendo esse livro aberto, que pode ser reescrito, e isso faz parte do processo. E isso é muito comum com diversos grupos. Até alguns grupos, como os conodontes, que ficaram 100 anos sem uma interpretação, até que acharam um bicho completamente preservado. Ou deinoqueiros, que é um outro dinossauro. Então, sempre tem essas limitações a partir do registro fóssil, que ele é fragmentário, mas nos dizem as informações até agora. E é isso que eu tenho. Eu quero agradecer ao programa de Ecologia e Recursos Naturais pela oportunidade, e a Lisa, ao Fiscal Sorocaba, pela oportunidade de falar um pouco sobre essa pesquisa, ao Laboratório de Paleontologia, ao meu programa, aos órgãos de financiamento, né, a FAPESP, a CAPES, e até o South Australia Museum e a Universidade de Flinders, que foram lugares assim que eu tive a oportunidade de trabalhar, foi muito interessante.